Quero lembrar vocês também que essa série, né, Novo Testamento e Vida Cristã, ela está sendo gravada e a gente está publicando no nosso canal no YouTube da igreja, todos os episódios, desde o primeiro episódio do pastor Jonas, primeiro ele fala sobre oração, depois ele fala sobre Bíblia, depois o pastor Coqui falou sobre salvação na quarta passada, hoje eu vou falar sobre fé e semana que vem vai ser falado sobre vida cristã, sobre evangelismo, sobre a vida cristã, o dia a dia do crente mesmo. Então são bases, são fundamentos, são estruturas aí da nossa vida cristã, do dia a dia do crente, para que a gente possa ter cada vez mais ferramentas e fundamentos para viver como cristãos nos dias de hoje. Então eu quero hoje iniciar esse tema, e aqui está toda a colinha que a gente vai falar, a gente vai ler junto e também vai discutir junto. Mas a primeira pergunta que fica é essa: o que é fé? Antes de você colar aí, de você olhar para a sua folhinha, o que é fé, no seu ponto de vista? O que é fé para o crente? O que é fé para a sociedade? O que você acha que é fé? O que significa fé? Fé é acreditar que Deus vai fazer. Mesmo sem ver. O que mais? Estamos chegando aí no nosso... Fé é a única coisa que o crente não pode perder. Exatamente. Amém, amém. Gente, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. A gente vai ter 3 perguntas centrais que a gente vai coordenar e essas 3 perguntas estão no nosso estudo. A primeira pergunta é: o que é fé? A segunda pergunta é: como eu recebo a fé? E a terceira pergunta é: como eu lido com a minha fé? São as perguntas os textos maiores ali que tem os títulos maiores. E dentro de cada uma dessas perguntas a gente vai abordando a explicação bíblica para respondê-las da melhor forma possível, tá bom? Então, Hebreus capítulo 11 é o texto mais objetivo e direto que a gente tem para falar de fé. Eu quero convidar você a abrir lá, a gente vai ler a partir do versículo 1. O capítulo inteiro é o capítulo sobre fé, mas eu vou ler com vocês até o versículo 6. Deixa eu só achar aqui na minha Bíblia. Pronto. Então o texto fala o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Olha que interessante. Depois, versículo 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Depois ele começa a falar de outros personagens, eu vou voltar aqui em algum momento da nossa conversa de hoje. Mas a primeira coisa que eu anoto com base nesse texto, que está aqui na folhinha, é que a fé é uma ferramenta. Olha que interessante. A fé é uma ferramenta que nos dá garantias a respeito das convicções que temos como filhos de Deus. Então a fé, segundo Hebreus capítulo 11, versículo 1, é uma ferramenta que nos dá convicções claras. Quais são essas convicções? Certeza daquilo que esperamos e prova daquilo que não vemos. Porém, eu coloquei ali, não podemos usar esse texto unicamente para definir a fé, pois ele, se interpretado de forma errada, pode trazer certa confusão a respeito do uso da fé. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque existe uma fé errada. E é esse o alerta que nós crentes temos que acender
para compreender melhor a fé, para lidar melhor com a fé. Porque a fé é uma ferramenta para trazer clareza à nossa vida, mas ela precisa ser aplicada e praticada da maneira correta e ela tem um propósito muito claro e essas perguntas a gente vai responder. Primeiro, eu coloco ali, certeza daquilo que esperamos. A fé do cristão está alicerçada na esperança que temos em Cristo Jesus, como nosso Senhor, Salvador e Resgatador. Depois a gente vai ler o texto. Mas por que eu estou falando isso? Porque a fé, a certeza, o que ele fala em Hebreus, a certeza daquilo que esperamos, não é a certeza de que as coisas que a gente quer, qualquer coisa que a gente queira na vida vai acontecer. Mas essa certeza que o autor de Hebreus está falando, a certeza que esperamos é uma só. A nossa esperança qual é, como cristãos? Que Cristo vai vir para reinar e levar a sua igreja para reinar com Ele. A certeza, a convicção, a fé, o que a fé faz na nossa vida, nesse quesito de esperança, é a esperança da glória, de vivermos com Deus eternamente. Então, usar a fé, ou aplicar a fé, ou entender que a fé serve para isso, é fundamental na minha e na sua vida. Alguém pode abrir 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, que ele valida isso que a gente está falando. Quem achou pode ler, por gentileza. 1 Coríntios 15, 19. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Olha só. Por que eu falo que o texto fala isso? Porque se nossa esperança, se a gente usa fé para algo dessa vida, eu tenho fé que Deus vai me dar um carro novo, você está fazendo um mau uso da fé. Se eu tenho fé que Deus vai me abençoar, é muito pouco, porque a fé ela é um instrumento, uma ferramenta que traz a convicção para a gente de que a nossa maior esperança é eterna. E aí o que o irmão Roberto Léo falou, que a fé é um instrumento que a gente usa no meio das tempestades, das dificuldades da vida, faz mais sentido. Porque quando a gente normalmente usa a fé moderna, a fé da sociedade, é aquela fé que as coisas acontecem quando dá tudo certo para mim. Aí eu tive fé. Quando eu não tenho fé, as coisas estão dando erradas. Mas o que a Bíblia está falando é que independente das situações desse mundo, a fé eu não posso perder. Porque a minha fé não está baseada nas coisas desse mundo. A minha fé é uma esperança clara de que Deus virá resgatar a sua igreja. Amém? Então fica bem claro isso para a gente, que a fé ela tem um propósito muito pontual, a volta de Cristo Jesus. Aqui, no Velho Testamento, a gente vai ver, no versículo 2 de Hebreus, ele fala que a fé deu testemunho dos homens de Deus. A gente vai ver isso mais para frente. Porque qual era a fé que o judeu tinha? A fé que o judeu tinha era que Jesus viria para resgatar eles. Que viria um libertador. E todo o povo do Velho Testamento viveu, todo crente do Velho Testamento viveu nessa expectativa de que viria o Salvador, o Messias. E nós hoje somos testemunhas de que já aconteceu. Esse Messias já veio e já morreu pelos nossos pecados e já nos libertou da morte eterna. E qual é a esperança que tem agora? É o que está em 1 Coríntios 15, 19. Que Jesus virá agora para nos resgatar. Então essa esperança ela não pode ser perdida do crente. A certeza de que viveremos eternamente com Deus, de que estaremos na presença do Senhor, de que Jesus virá para nos resgatar para sempre, para nos glorificar, essa certeza, essa convicção é a base fundamental que estrutura a fé. Depois ele fala, a fé também é a prova daquilo que não vemos. E olha só que interessante, ainda no próprio versículo, estou lendo aqui a folhinha, ela nos mostra que a sua outra utilidade é a certeza de que Deus age, que Cristo morreu e ressuscitou, que Ele nos salvou e que o Espírito Santo age em nós. Eu nem preciso pedir para você abrir, mas João 3,16 fala o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que o texto fala aqui, a prova daquilo que não vemos, eu até coloquei ali fé, a palavra fé no Novo Testamento, do grego pistis, ou pistis. E o crer é pisteu, né? Basicamente é uma conjugação do pistis. Então, o que Jesus está falando, o que João está falando em João 3,16? Que aquele que exercer a fé
de que Cristo morreu, essa pessoa herdará, receberá a vida eterna. Eu não vi Cristo morrer na cruz, não tenho dado suficiente para isso. Nem o irmão mais antigo daqui, nem o pastor Francisco tem essa capacidade, ele não conseguiu ver Jesus morrer na cruz. Agora, pela fé, nós cremos. Você entende? Isso que a gente precisa aplicar da fé. Isso que a gente precisa compreender a respeito da fé. Por isso eu coloquei ali em caixa alta, cuidado ao achar que a fé é mentalizar uma vitória, uma cura, um favor. A fé não é isso. O diabo tenta nos vender uma fé desviada. A fé não é simplesmente acreditar que algo vai acontecer. Isso é a teologia do coaching pregada hoje em dia. Essa é a teologia da prosperidade. Usa desses artifícios. Olha, tenha fé, irmão, que se você der esse carro velho, você vai ganhar um carro novo. Tenha fé, irmão, que se você fizer isso, você vai receber aquilo. Isso se chama fé na fé. E a nossa fé não é na fé. A nossa fé é em Deus. A nossa fé é em Cristo Jesus. A nossa fé é na ação de Deus. A nossa fé é naquilo que o Senhor fez por nós. Tome muito cuidado nisso, porque a gente confunde confiar nas situações, nas questões do dia a dia, com a fé genuína, a fé da salvação, a fé da vida eterna. E a gente não pode abusar desse sentimento. Ah, pastor, quer dizer então que eu não posso fazer um compromisso com Deus, fazer um voto de fé? Olha, não é que você não pode fazer um voto de fé, mas você precisa entender o que significa fé. Porque se você faz um voto de fé para obter algo, você está fazendo mau uso daquilo que o Senhor nos dá. A fé serve para dar convicção ao cristão de que ele é filho de Deus, de que ele foi salvo por Jesus e de que um dia Jesus virá para resgatar ele. É isso que é a fé. E aí ela é prática, ela é vivida no dia a dia. E a gente pode ver vários exemplos disso durante o nosso dia, né? Um exemplo que eu gosto muito de falar a respeito da fé é a convicção, quando fala que certeza das coisas que a gente não vê, é você acordar de manhã e ir lá na padaria e sabe que alguém levantou para fazer o pão que você vai comer. Você está exercitando a sua fé. Não, mas será que o padeiro levantou hoje para fazer o pão para mim? Será que vai ter pão na padaria? Você levanta e vai. Chega lá com fé, né? Com expectativa. Porque algo aconteceu. E a nossa vida cristã ela tem esse mesmo sentido. Você vive a sua vida cristã porque você sabe que Jesus morreu por você. A fé é tão prova da ação de Jesus, da morte de Jesus e do papel de Jesus na nossa vida, quanto qualquer evidência científica de qualquer outra coisa. Às vezes a gente não usa a fé como uma prova da existência de Deus, mas o texto está falando que é. A fé é a prova das coisas que a gente não vê. Se eu perguntasse, pode falar, pastor? É verdade. Então a gente precisa entender isso, né? Porque a fé ela transforma de uma maneira que a vida da pessoa muda. E a gente vai ver isso mais para frente daqui a pouco, como eu lido com a minha fé. Mas essa questão ela é muito importante de entender. A fé não pode ser o telhado da casa. A fé tem que ser o alicerce, a base. Você não pode acreditar na fé pela fé. Não, em outras palavras, mais simples de entender, o mais simples possível é não pegue a fé que te traz salvação e vida nova e coloque ela num sonho pessoal. Não transforme isso. É um mau uso da fé. A gente precisa aprender isso. E outra coisa interessante ainda sobre o que é fé. Fé não é crer nas coisas, é crer em Deus. É óbvio que a palavra fé ela é usada no meio secular, ela é usada em qualquer lugar. Inclusive aquele pessoal que faz uma fezinha, né? Vamos fazer uma fezinha, né? Vamos fazer aquela fezinha. A fé é usada, a palavra fé é usada de forma muito comum, mas a fé também representa o credo, a crença, a convicção. E eu coloquei isso aqui porque quando eu li o texto, a partir do versículo 3 ali, que ele começa a falar de alguns personagens, ou melhor, do versículo 4, ele vai embora até o versículo 30, citando homens da fé. Esse capítulo é conhecido como a galeria da fé, né? Pessoas que viveram pela fé foram registradas aqui. Mas eu vou ler para você de novo, do versículo 3 até o 6, que ele cita algumas pessoas. Ele fala assim, olha, pela fé
Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, pelo meio da fé ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Depois no versículo 6 ele fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas no versículo 7, pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E aqui ele vai citando, mas sabe o que é interessante em todos esses personagens? Que eles nunca tiveram fé naquilo que aconteceu com eles. Abel não teve fé no sacrifício. Enoque não teve fé em ser arrebatado. Noé não teve fé em salvar o mundo. Eles tiveram fé em quem? Em Deus. Eles tiveram fé no Senhor. E por causa da fé, as coisas que eles viveram e que eles presenciaram e que aconteceu com eles, aconteceram. Por causa da fé em Deus e não por causa da fé nas coisas. Então a gente precisa trazer isso para a nossa vida cristã. Porque na vida cristã, muitas vezes, a gente aplica a nossa fé nas coisas também. A gente aplica a nossa fé, inclusive, nas coisas pessoais, nas coisas mais sérias da nossa vida. Eu sei que tem irmãos que oram pela conversão dos filhos. E você aplica a sua fé na conversão dos filhos. Você não pode fazer isso. Você tem que aplicar a sua fé em Deus. E crer que Deus pode, sim, converter e salvar e resgatar o seu filho. Tem gente que coloca a fé na cura da doença. Você não pode colocar fé na cura da doença. Você tem que colocar fé em Deus. E Deus vai curar da doença. Ah, pastor, então eu não posso orar por... Não estou falando que você não pode. Pelo contrário, você deve. A Bíblia fala que você deve orar pelos doentes, você deve orar pelos que não creem, você deve pregar o Evangelho, você deve fazer todas essas coisas. Mas a sua fé tem que estar no Senhor. É Deus quem efetua. É Deus quem age, é o Espírito Santo que age. E a nossa fé não pode ser desviada. Quer ver um exemplo legal disso? Abraão, quando vai sacrificar Isaac, isso não está no roteiro aqui, mas é o insight que chegou agora. Abraão, quando vai sacrificar Isaac, acontece uma coisa interessante ali. É uma coisa mais pessoal minha, um pensamento mais pessoal, né? Porque o Isaac era o filho prometido, era o filho da promessa, era o que Deus tinha prometido para Abraão desde o dia que o chamou. E o menino demorou para chegar. Tanta coisa aconteceu até aquele menino chegar. E quando chegou, eu fico imaginando Abraão, meu filho querido, chegou, meu precioso, né? O presente de Deus chegou. E talvez, por um certo instante, os olhos de Abraão tenham se desviado para o filho. E Deus disse, a quem tu amas? Exatamente, o pastor Francisco falou isso nesses tempos. E aí Deus pega e fala assim, agora pega esse menino a quem você ama. Ou seja, você está amando mais esse menino do que eu. Eu quero ver a sua fé, eu quero ver a sua obediência. E aí Abraão, sem pestanejar, oferece. Abraão redireciona a confiança dele, a convicção dele, toda a crença dele, não no filho que Deus tinha prometido, mas no Deus que prometeu. E é isso que a gente precisa aprender sobre a fé. A gente precisa confiar nas situações, a gente precisa se alegrar com elas, a gente precisa orar por elas, lutar por elas, mas a nossa confiança tem que estar no Senhor Jesus. Amém? Vamos para a próxima. Algum comentário, alguma outra observação? Posso seguir? Outra coisa importante sobre o que é a fé, está no ponto 2 ali, ainda da primeira pergunta. A fé é a certeza da justificação. Alguém pode abrir Efésios capítulo 2, 8 e deixa guardadinho aí. O outro texto que eu coloquei como referência é o próprio Hebreus capítulo 11, versículo 2, que ele fala que pela fé, pois por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Por meio da fé que os homens do Velho Testamento, esses da galeria da fé, recebem bom testemunho, eles são aceitos por Deus, são resgatados por Deus. E Efésios capítulo 2, versículo 8 é um texto maravilhoso que mostra sobre a justificação. O pastor Coqui falou muito dele na quarta passada. Quem achou pode ler para a gente, por favor.
Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Esse isto ali que faz essa junção, né? Ele não está se referindo somente à fé, ele está se referindo ao pacote completo. Eu até anotei escrito aqui. Tanto a graça quanto a fé são dons que Deus nos dá para que a gente possa crer que fomos resgatados, que fomos salvos em Cristo Jesus. Então, vou ler para a gente aqui. Ela que nos traz segurança e certeza da salvação que recebemos da parte de Deus. No Velho Testamento, a fé era evidenciada na obediência dos homens de Deus, como no exemplo de Abraão. Já no Novo Testamento e nos dias de hoje, é a certeza de que o sacrifício de Jesus na cruz foi para nos salvar. A fé, ela é a garantia que eu, crente, que você, crente, temos de que Jesus morreu para nos salvar. E essa fé dada por Deus gera em nós um arrependimento, uma mudança de vida, uma convicção de que esse Jesus veio para me resgatar e me dar uma nova vida. Amém. E eu recebo o Senhor por meio da fé que Deus me dá. Então Deus, ele é muito gracioso, tanto que o texto fala que pela graça sois salvos, por meio da fé. De novo, a fé sendo um instrumento principal. De novo, a fé sendo um instrumento relevante na vida, na salvação do crente. Tamanha a importância da fé. E às vezes a gente pega a fé e coloca ela no bolso como se fosse uma carta na manga para a gente usar em meio às nossas lutas e dificuldades. E a fé não é isso. A fé é a convicção de que nós fomos justificados em Cristo Jesus. Como receber a fé? Como que eu recebo a fé? Pastor, eu posso conseguir essa fé de alguma forma diferente do que a Bíblia está falando ali, de alguma coisa mais, sei lá, posso fazer alguma coisa para Deus para receber essa fé? Basicamente, o que a gente está vendo aqui, que a gente acabou de ver nesse texto, responde também essa pergunta. Eu vou ler aqui. Essa pergunta parece estranha, porque usamos muitas vezes a expressão, você tem que ter fé. A gente fala para as pessoas, você tem que ter fé, irmão. Você tem que ter fé. A gente fala na igreja, irmão, você tem que ter fé que o Senhor vai agir, você tem que ter fé que o Senhor vai curar, você tem que ter fé que o Senhor vai trazer seu filho de volta. E essa fé que a gente usa, essa expressão, sim, ela é uma fé que tem a ver com isso, porque nós cremos em Deus, que Deus vai trazer, que Deus vai fazer, que Deus vai agir. Agora, às vezes a gente acha que as coisas não acontecem por causa da nossa falta de fé. Ah, não, então eu vou me esforçar para crer mais, porque quanto mais eu crer, mais fácil vai ser para Deus fazer. E aí a gente entra de novo em algumas teologias, em algumas práticas religiosas, como é que eu vou dizer? Que aprisionadoras, que elas aprisionam o fiel. Né? E tanto que é chamado de fiel, ele é chamado de fiel, porque um dia que ele deixar de ser fiel, ele não merece mais aquilo. E aqui o texto que a gente acabou de ler é interessante porque ele fala, é um presente, é um dom de Deus. A fé, Efésios capítulo 2:8, fala que ele é um dom de Deus. Dom é uma dádiva, é um presente. Isto é dom de Deus. Então, tanto a fé, quanto a graça, quanto a salvação são dádivas, são presentes de Deus para nós. E aí, não há nada que eu e você possamos fazer para recebê-la. Quem pode ler Efésios capítulo 2, o comecinho, o primeiro versículo, Efésios capítulo 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados. Um morto pode crer? Sim ou não? Não. Como que um morto é capaz de crer em Deus? Porque ele recebeu vida, porque ele foi ressuscitado. E através daquilo que o Senhor faz, a nova vida que o Senhor nos dá, nós temos capacidade de crer. Então, como é que eu faço para receber a fé? Eu preciso crer. Eu preciso mudar de vida. Eu preciso apenas confiar que o Senhor Jesus me ressuscitou dos mortos. Eu não vou fazer mais obras para receber a fé. A gente vai ver isso mais para frente. Eu não vou assumir um compromisso pessoal e infalível para que eu tenha mais fé. Não. A fé é desenvolvida de outras formas. Você precisa
multiplicar, desenvolver a sua fé. Mas receber a fé, você não consegue fazer nada para receber essa fé. Assim como você não consegue fazer nada para receber a salvação, assim como eu não consigo fazer nada. Quando o Senhor Jesus nos ressuscita, Ele fala, muda de vida. E aí a hora que eu me arrependo, reconheço os meus pecados e me entrego completamente para Ele. E aí eu recebo Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Agora a terceira pergunta. Como lido então com a minha fé, pastor? O que eu faço agora com essa fé? Primeira coisa que você vai fazer, eu a valorizo e alimento da forma correta. Ela redireciona os nossos olhos para a esperança correta a respeito das coisas desse mundo. Quem pode abrir 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 7. Por revelado. Amém. Sabe o que isso significa? Que muitas vezes a gente está alimentando a nossa fé em Deus com coisas dessa era, desse mundo. Às vezes a gente alimenta a nossa fé em Deus com um político A ou político B. Não, porque se for tal político, aí Deus vai agir. Às vezes a gente alimenta a nossa fé em Deus com qualquer problema e atrocidade que acontece no mundo. E aí o pastor Jonas não aguenta mais receber os WhatsApp lá dos irmãos desesperados. Porque, pastor, é o fim dos tempos. Irmão, se for o fim dos tempos, a nossa fé não está na situação. A nossa fé está onde? Em Deus. Amém. Ah, pastor, mas é o anticristo, é o inimigo. A sua fé está nas situações? Sempre foi e sempre será. Agora, a sua fé está nessas situações? Por isso, você precisa alimentar a sua fé direito. Você precisa alimentar a sua fé no quê? E ele está falando aqui em Pedro, ele fala no versículo 3, ele fala assim, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Versículo 4, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder-se. Irmãos, a melhor forma de você lidar e viver nesses tempos difíceis que a gente vive é não colocando a sua fé nesse mundo. Coloca a fé lá na eternidade. Crê que você caminha para a presença do Senhor, quer com dificuldades ou quer com alegrias. É que o mundo que a gente vive hoje, ele promove para a gente, ou ele vende para a gente, e isso é a fé errada, de que a gente tem que passar pelas dificuldades da melhor maneira possível, ou que a gente não vai passar pelas dificuldades. E não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. Então, às vezes, a gente precisa converter o nosso coração para isso aqui, e falar, Deus, me ajuda a ter fé na eternidade. Me ajuda a ter fé em te encontrar logo. Eu quero logo estar lá no céu. Alguém comentou com a gente esses dias que uma jovem, alguém falou, o mundo está acabando, né? O fim está chegando. E a pessoa, não fala essas coisas. Como não fala essas coisas, meu crente? Quer ver meu filho casar? Eu quero ver meu filho casar. Eu falei, se Jesus voltar agora, bênção. Imagina ter que receber um garoto daqui a 15 anos na minha casa querendo pedir minha filha em namoro. Não. Eu falo, Jesus, volta logo. Prefiro ver ela brincando com o urso e o leão. Eu prefiro ver ela sentada no colo de um tigre lá no céu, puxando a juba dele. Eu tenho orado já sobre essas coisas. Deus, prepara meu coração, eu volto logo. Mas às vezes a gente quer realizar os nossos sonhos aqui e esquece do que é mais importante para a nossa vida, gente. Né? Mas a questão é que a gente precisa muito voltar os nossos olhos para a eternidade, irmãos. A gente esquece da promessa. A gente esquece da vida eterna. E nós cristãos precisamos aprender. Eu falo isso com dificuldade também, porque e o dia que chegar a tempestade? Eu vou ter que estar preparado. Você vai ter que estar preparado. Mas com certeza, se a gente for alimentando a nossa fé na eternidade, a gente às vezes vai passar por essas tempestades e nem vai perceber que foram tempestades. Depois, sobre isso, né? Alguém falou ali que, a irmã falou, né? Que quer passar ainda sem dificuldades. Até coloquei essa frase encaixar em negrito aqui, fala assim, por isso alimente sua fé, não de vitória em vitória, para que você possa ter em cada batalha, mas sim na vitória que Jesus conquistou na cruz. Porque se eu venci a batalha, eu falo, agora eu tenho mais fé, pastor, porque eu já saí vitorioso dessa, eu estou pronto para outra. E aí vem, e de fato a fé produz perseverança. Perseverança onde? Na própria fé? Não. Perseverança em Deus.
Perseverança em Jesus. Então, quando eu olho para as vitórias, eu vou sempre pensando de vitória em vitória. Agora, quando eu olho para Cristo, eu posso vencer hoje, posso cair amanhã, posso perder amanhã, mas eu olho para Cristo. E é isso que o texto fala em Hebreus, capítulo 11, no versículo 39 e 40. Olha só, o finalzinho da galeria da fé. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Abraão, Moisés, Jó, receberam promessas de Deus que se cumpriram em Jesus e eles não viram. Mas o texto fala que essas promessas se cumpriram para que nós pudéssemos ver. E hoje nós temos novas promessas de Deus. E é a nossa vez de confiar e de descansar que Deus vai fazer. Porque Ele fez lá. E isso é fé. É acreditar na ação de Deus em nossa vida e no mundo. Como você lida com a sua fé? Vira a página comigo, por gentileza. Eu a desenvolvo com minhas atitudes. Agora eu quero chamar você para ir comigo lá para o livro de Tiago, para a carta de Tiago. O que eu faço com a minha fé, pastor? Eu a desenvolvo. A fé precisa ser manifesta como prova das nossas ações e como um tipo do certificado de crente. Eu coloquei ali entre aspas. Vamos ler junto? 14 até o 23. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimentos a cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada das obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. O que eu faço com a minha obra, pastor? Eu desenvolvo ela com as minhas... o que eu faço com a minha fé? Eu desenvolvo ela com as minhas obras, com as minhas atitudes. As obras são um reflexo do que a fé fez na nossa vida. O que a fé fez em nós? Nos deu capacidade de crer que Jesus nos salvou e nos chamou para si. E como isso é provável? Como isso é demonstrado para o mundo? Através das minhas obras. Através da minha nova vida, da minha nova atitude. Por isso que Jesus nos chama para uma nova vida. Porque uma nova vida precisa comprovar o que a fé fez nele, por meio da graça. Uma nova vida precisa comprovar quem Jesus é para essa pessoa. E os hábitos da velha vida devem ser deixados de lado. Por quê? Porque essas obras precisam condizer com a fé que eu tenho. E aí Tiago faz esse desafio. Ele fala, olha, você disse que crê, mas não dá para ver. Então me mostra como você crê. Que aí eu vou... Porque o Jesus que Tiago conhece é o Jesus que servia. É o Jesus que curava, é o Jesus que se importava com as pessoas, é o Jesus que acolhia. E você se diz crente, mas tem uma postura diferente da desse Jesus. Então essa fé não te alcançou de verdade. Essa fé não é genuína. Essa fé não está desenvolvida. Você pode até ter um encontro com Cristo, mas ainda não desenvolveu ela ao ponto de o mundo perceber que você realmente é um cristão, um pequeno Cristo, um seguidor de Cristo. E é através das obras que a gente demonstra isso. E eu coloquei ali, primeira coisa, fé sem obras é morta. A relação que precisamos fazer nesse texto é que uma vez que temos fé, cremos em Jesus como nosso Salvador, nossas ações precisam condizer com essa crença. Nossa conduta muda, nosso serviço fica evidente e todas nossas ações fortalecem cada vez mais a fé que temos e onde a depositamos.
Então, minhas atitudes demonstram a fé que eu tenho em Deus? Sou um crente desesperado, me desespero, fico perdido. Não, calma, vou colocar diante do Senhor, vou orar, entregar nas mãos dele. Minha vida de pecado, minha luta contra o pecado é evidente? Ou eu me entreguei para a devassidão? Isso demonstra a fé que eu tenho. Que tipo de fé que eu tenho? Depois ele fala, a fé nos move para as obras. Quando cremos em Cristo, somos movidos pela fé a olhar para o mundo com misericórdia e graça. É isso que nos difere de outras religiões. Porque nós entendemos que as nossas obras são resultado daquilo que Jesus fez em nós. Eu preguei sobre isso no domingo. Quando eu vou servir na igreja, eu preciso servir sabendo o que Jesus é para mim e o que Ele fez para mim. E a fé, ela autentica isso. Ela demonstra isso. Quando eu sirvo sabendo quem Jesus é, eu multiplico, eu expando, eu aumento a minha fé. Não eu, o Senhor Jesus aumenta essa fé em mim, porque eu tenho servido, porque eu tenho colocado a minha vida à disposição do reino, e eu tenho mostrado para as pessoas aquilo que eu creio, em quem eu creio e por que eu creio. As obras são a melhor forma de você demonstrar sua fé em Cristo Jesus. As obras são a melhor forma de você viver praticamente, diariamente, a sua fé em Cristo Jesus. E isso lá no trabalho, isso na faculdade, isso no relacionamento. Quando eu procuro ser um bom marido, eu demonstro, através dessas obras, a minha fé em Jesus. Quando eu procuro ser um bom profissional, eu demonstro, através dessas obras, a minha fé em Cristo Jesus. Quando eu procuro ser um bom filho, quando eu procuro ser um bom aluno, tudo isso são demonstrações da fé que habita em meu coração. E depois, as obras não aumentam a fé. Não é pela prática das obras que temos mais fé. É pela fé que nós praticamos mais obras. Amém? A fé gera em nós esse desejo de querer cada vez mais honrar o Senhor, agradar o Senhor, servir ao Senhor. Por quê? Porque essa fé ela vai gerando em mim esse desejo cada vez maior de estar na presença dEle, de poder compartilhar da boa notícia com as pessoas, do Evangelho com as pessoas, de viver esse Evangelho de forma autêntica. Terceira coisa que eu acho muito interessante sobre a fé, que ela é um descanso. Como é que eu lido com a fé? Eu descanso na escuridão. Eu coloquei assim. Porque muitos de nós passamos por momentos muito difíceis na vida. Muitos momentos de angústia, de depressão, de dor, de medo. E a fé ela é um instrumento de Deus. Eu lido com ela dessa forma. Eu descanso, quando eu tenho fé, eu descanso na escuridão. Eu quero convidar você a abrir 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. E eu vou ler para você Gênesis capítulo 12. A fé nos traz paz quando não vemos o agir instantâneo de Deus diante das nossas orações. Isso é descanso na escuridão. Às vezes você está orando. Falei com uma jovem ontem. E ela, pastor, eu estou orando desde o começo do ano. Desde o começo do ano por uma resposta, por uma ação de Deus. E até agora não aconteceu comigo, aconteceu com várias pessoas. Era uma questão da faculdade que ela estava buscando. E várias pessoas já tiveram já aconteceu com elas, né, a resposta da faculdade, e para ela não chegou ainda. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, tem que descansar no Senhor. Porque se faltar fé, a fé estava na resposta e não no Deus. E é isso que a gente precisa exercitar. Alguém lê para mim? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, por gentileza. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 4 diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: Sai da sua terra, do meio da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para o lugar que eu te mostrarei. Eu vou pular para o 4 agora. Versículo 4. Partiu Abraão como Deus lhe ordenara, e Ló foi com ele. Aqueles que têm fé não precisam de milagres, não precisam de respostas, não precisam de ações sobrenaturais para continuarem a crer. Eles creem porque creem. Eles creem porque já foram salvos. Eles não precisam de mais nada. Às vezes a gente procura na igreja uma resposta, um milagre, Deus, uma ação sobrenatural. E aí a gente vai querendo viver de ação sobrenatural e de milagre, de resposta. A fé não está no Deus, a fé está no milagre, a fé está na resposta. Creia que Jesus morreu na cruz por você.
Depois, ela é uma dádiva de Deus. Foi Deus que te deu essa capacidade. É um presente que Deus te dá. Terceiro, ela não é um instrumento para receber bênçãos. Não use a fé como uma barganha com Deus. Ah, tenho mais fé, Deus faz mais. Isso não é cultura da nossa igreja bíblica batista e qualquer igreja bíblica, na verdade, mas principalmente aqui na IBB. Nós não fazemos barganha com Deus. Nós cremos em Deus. Quer Ele faça ou quer Ele não faça. Quarta coisa, ela é um pilar que mantém o crente firme mesmo quando ele não vê nada. Ei, você não precisa ver nenhum milagre acontecer para crer em Deus. Amém? Amém? Isso vai te ajudar a fugir das armadilhas do diabo. Porque o diabo vai querer muitas vezes fazer milagres na tua frente, se fingindo de Deus para atrair sua atenção. E você vai olhar e falar, eita, a minha fé não depende desse milagre. Eu estou vacinado. Eu creio em Jesus Cristo. Amém?